tem tanto conteúdo que eles conseguem formatar de uma forma absurda. Então, acho que organização seria uma palavra perfeita. Felicidade pura, pura, sinceramente, porque você tá treinando, você tá se esforçando por isso o ano todo ou até mais tempo e depois você olha e vê que deu tudo certo, que você tá lá na faculdade, todo o esforço, todas as lágrimas, tudo isso foi um esforço recompensado. Meu nome é Emily Nicole Alves Sestari, tenho 18 anos e sou daqui de São Paulo, capital. Eu fui aprovada na Unesp em fisioterapia e na UFMG e UFSCar em fisioterapia também, só que eu acabei optando em ir para a Unesp, a de Marília. Então, como eu falei no podcast, eu caí muito de paraquedas aqui, porque um tempo antes de eu conhecer o Estratégia, eu estava conversando com a minha irmã sobre quais profissões que eu poderia escolher e como estudar para passar numa faculdade pública do que eu escolhesse. Aí a gente, assim, pesquisando e tal, viu que fisioterapia encaixaria. Aí eu pensei, vou estudar sozinha. Aí a gente fica falando essas coisas perto do celular, fica aparecendo propaganda. Aí eu estava no Facebook, apareceu lá alguma coisa de estratégia, eu fui olhar. Aí eu vi aquele banco de questões, cheio de coisa, cheio de matéria de vestibular, falei, meu, vou dar uma chance. Aí vendo aula, vendo correção de simulado, eu escolhi o estratégia vestibular. Gostei muito, bem completo, bem organizado. Então, ele é um material muito bem atualizado, né? A gente acha tudo que a gente quer e não ficam coisas largadas ali. Fica tudo bem organizado. Por exemplo, eu estudei muito, eu foquei principalmente no Enem e na Unesp. Por ser um material online, a gente monta o nosso próprio cronograma. Eu utilizei muito o banco de questões porque eu acho que é um método mais eficiente de estudo. Você aprende no seu próprio erro. Por que eu errei isso? Deixa eu ir atrás para eu aprender e me reavaliar nisso. Então, errei uma questão hoje, deixa passar uns dias, refaz de novo depois, até acertar tudo, ficar tudo bonitinho. Por isso que eu gosto muito do banco de questões. Eu acho que eu aprendo de uma forma mais eficiente. PDF sim, também, para fazer resumo, para estudar, não tipo decorar, mas para entender os meus pontos fracos, tipo matemática. Estou errando muita questão disso e não estou conseguindo evoluir. Deixei no PDF, estudar com calma, fazer um resumo, grifar, até eu sentir que eu absorvi o conteúdo. Meu, time de professores eu achei incrível, porque não é aquela aula chata, não aula convencional que a gente está acostumado no colégio. Eles ensinam de uma forma que a gente sente que a gente está absorvendo, que a gente foca, porque por ser aula online, é muito fácil a gente dispersar. Então, eles têm que desenvolver uma forma de ensino que faça os alunos terem a atenção captada por eles. E esses professores que eu conheci, que eu vi as videoaulas, eu fiquei surpresa, porque eu sou uma pessoa dispersa, então eu falei, meu, não vai dar certo, mas deixa eu dar uma chance. Aí vendo assim, aí eu vendo que eu tava aprendendo, eu falei, meu, valeu a pena. Eu recomendo demais, no começo estava bem segura por conta da dispersão, porque a gente precisa de uma disciplina, e no começo a gente chega lá e fala, tá, por onde eu começo? Mas depois que você vai se adaptando, montando alguma coisa, você se sente confortável com aquilo porque você montou. Não fica uma coisa amassante. Estou vendo videoaula agora, depois eu faço uma questão, dou uma pausa. Fica uma coisa mais eficiente para você mesmo. Então eu recomendo demais. No começo vai ter insegurança, mas insiste, vale a pena. Eu recomendo muito Estratégia Vestibulares por ser um curso muito dinâmico e em conta, pelo tanto de questões, videoaulas, PDF e resolução de simulados também que o curso oferece. O preço é muito acessível e também ele é um curso que ele se atualiza. Por exemplo, no podcast um menino estava falando sobre um vestibular do Maranhão. Se você for procurar na internet, você vai achar uma coisa ou outra assim meio largada. E no Estratégia Vestibulares ele formata tudo que você precisa saber sobre aquele curso, sobre aquela prova. Então, acho que esse seria um dos principais pontos para recomendar.
Meu, é um peso que sai das costas, porque a gente chega lá pressionado, tipo, tenho que passar, tenho que entender isso e aquilo, e aí quando você vê que você conseguiu absorver aquilo que você estava tendo dificuldade, é um peso que, nossa, sai assim e você sente que pode respirar de novo. É uma sensação indescritível. Tentativas foram o Enem que eu fiz como treineiro, o restante dos vestibulares que eu prestei eu nunca tinha feito. Aí essa foi a minha primeira tentativa valendo e eu passei. Eu tava um pouquinho insegura, mas falei, meu, eu me esforcei, sei que eu fiz tudo que eu podia fazer, então se não for, tudo bem, ainda tem ano que vem e o depois desse, mas deu tudo certo, consegui passar. Então, em todos os vestibulares que eu prestei a redação eu fui bem, Enem, Unesp e Fuvest, eu consegui atingir aquilo que eu estava esperando. E no quesito de questões, eu também me surpreendi, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em exatas. Aí eu foquei nisso na estratégia e eu vi que meu desempenho melhorou, principalmente no Enem, que eu já tinha feito como treineira, dá para você ver o seu avanço, né? E aí eu fiquei bem surpresa. E principalmente na Unesp, que eu passei na primeira lista em 9º lugar, eu fiquei, meu, peguei esse ano para treinar e já consegui essa colocação, ainda eu falei, nossa, valeu a pena, valeu a pena. Ai, como que eu coloco isso em palavras? Meu, foi felicidade pura, pura, sinceramente, porque você tá treinando, você tá se esforçando por isso o ano todo, ou até mais tempo, e depois você olha e vê que deu tudo certo, que você tá lá na faculdade, então todo o esforço, todas as lágrimas, tudo isso foi um esforço recompensado. Se inscreva, vai atrás, pesquisa, vê o banco de questões, vê PDF, porque tem grande parte das coisas disponibilizada gratuito no curso. Então, dá uma pesquisada, pega uma semaninha para acompanhar, ver se é aquilo que eu tenho certeza que essas pessoas vão optar por se inscrever e adquirir um pacote que é bem acessível. Então, vale muito a pena. Dá uma chance. Como eu falei, tem muita coisa gratuita. Pega uma semaninha para focar naquilo, para montar não montar ainda, mas ter uma ideia do que você vai estudar, pegar um dia para história, outro dia para matemática, faz o seu horário, não vai com pressão. Vai vendo como você se adapta, como você absorve, o que você faz para melhorar. Com o tempo, você vai vendo o que está falhando, o que está dando certo e vai se aprimorando. Com material online, não. Esse daqui foi o primeiro e eu vi que não precisava procurar por outro. Exatas. Matemática e física me derrubava. Aí, como eu já sabia que esse era meu ponto fraco, eu peguei para focar nisso e dar uma pincelada nas outras coisas que eu tinha mais facilidade. O banco de questões e principalmente PDF e videoaula para quando eu passava pelo banco de questões não estava dando certo, ia para o PDF também, estava meio assim insegura. Aí ia para videoaula, que era onde vinha o checkmate e eu falava, meu, aprendi física, aprendi matemática. No começo, como eu falei, a gente fica muito segura, quer devorar conteúdo, estudar demais, várias horas seguidas, e a gente vê que não está absorvendo. Aí, com o passar do tempo, a gente vai com um pouquinho mais de calma, descansa, monta um horário assim flexível. Tá vendo que não está funcionando o horário que eu fiz semana passada? Calma, vamos reavaliar o que eu estou precisando estudar, tal, monta uma coisa nova e vai. Meu maior acerto foi ter paciência comigo mesma, porque a gente fica muito na neurose de, tipo, preciso passar, preciso estudar e ficar aqui estudando. E esse também foi o meu maior erro, ficar horas e horas a fio estudando e botando pressão em mim mesma. Porque a gente tá lá pensando que tá absorvendo tudo e no final não tá absorvendo nada. Então, bem no comecinho, que era quando eu tava mais desesperado, qualquer coisa que eu não aprendesse, eu já ficava, meu, será que vale a pena, tal? Mas aí, conversando com familiar, com gente que já passou, dava uma acalmada, falava, meu, sempre tem fase difícil na vida, e a gente passa por isso, então vamos seguir em frente, levanta a cabeça e vai.
Então, como eu estava ainda no ensino médio, eu estudava de manhã, chegava à tarde, começava a estudar o que eu estava tendo dificuldade, tipo, numa segunda-feira. Estudei de manhã, tá, eu cheguei em casa, vou estudar matemática até umas 4 horas. Depois eu ia fazer alguma coisa de lazer para me distrair, dar uma pausa, e geralmente eu treinava, depois voltava, resolvia a questão, via PDF, eu fazia uma coisa bem flexível. Mas nunca, depois que eu comecei a me adaptar, nunca horas a fio. Sempre procurava alguma coisa para me distrair, cozinhar alguma coisa, sair, andar. Meu, antes das provas era nervosismo puro. Mas, tipo, uma semana antes eu ainda estava dando uma pincelada, mas não estudando muitas horas, porque não adianta você chegar na prova cansada, você precisa descansar essa semana pré-prova. Então, dava uma pincelada em alguma coisa que estava insegura e tal. Nos 2 últimos dias, nada. Eu ficava tranquilo, ouvia uma música, via uma série para me distrair, porque tudo que eu precisava ter estudado, já tinha estudado, não adianta deixar tudo para a última hora. Então, essa foi a principal estratégia para me acalmar. Então, no dia, muita música, porque é uma coisa que me acalma, então acordei, fiz minhas coisas no meu tempo, coloquei a música e fui. Aí já tava me dando uma paz interior, cheguei lá e falei, meu, o que eu precisava ter feito já fiz, então vai na paz. Se não der, tem ano que vem ainda, tem outros, então vai tranquila consigo mesma. E no final deu certo. Eu sempre fui uma pessoa meio confusa com o que eu queria fazer. Aí nesse último ano, né, que é o último ano do ensino médio, a gente já fica, tá, agora eu realmente preciso escolher. E a minha irmã tinha acabado de ser operada, então eu ficava em casa para cuidar dela e eu tava percebendo alguma coisa assim, tô gostando de cuidar dela, tenho paciência, tá. E se eu tentar alguma coisa para a área da saúde? Deixa eu dar uma pesquisada. Eu comentei com ela, tal. Aí ela que me deu esse pontapé que eu precisava. Ela sabe muito que eu gosto de esporte, academia, treino. Aí ela comentou para eu pesquisar alguma coisa que juntasse uma coisa que eu gosto e que eu tenha de ponto positivo. Gosto muito de esporte e tenho muita paciência e gosto de cuidar do próximo, por que não tentar juntar essas duas coisas? Foi aí que eu achei a fisioterapia, dei uma pesquisada e falei, é isso, vou atrás. Eu escolhi essas instituições porque elas são instituições de renome, elas são faculdades públicas que em todo canto que você vai, que tem estudante, que tem gente que já se formou, sempre tem comentários sobre a USP, Unesp. Aí eu fui atrás para pesquisar se era mais ou menos isso que eu estava querendo e foi aí que eu cheguei na Unesp que eu falei, meu, quero passar nessa. E aí deu certo, fui para Marília. Sempre, minha família sempre dando meu espaço, dando apoio quando eu não entendi alguma coisa, ficava desesperada, calma, vamos sair, comer alguma coisa. Então, foi uma rede muito boa e que eu precisava. Não desiste, vai ter matéria que você vai ficar desesperado, que você não vai entender, mas insiste. Depois que você consegue, é uma sensação indescritível que tudo que você passou, lutou, vale a pena. Vale a pena, então não desiste, vai atrás, corre, levanta a cabeça, respira e vai.